Então, para contar um pouquinho sobre mim, eu tenho 20 anos, né, trabalhei 20 anos no mercado corporativo, 10 eu fui diretora de estratégia de novos negócios, cheguei a C-Level na última grande empresa que eu estava trabalhando, e toquei projetos grandes, M&A, IPO, mudanças, né, então participei de uma fusão de duas empresas, então estava lá sempre me adaptando, acho que eu não fiquei, talvez, 2 anos na mesma posição, apesar de eu ter ficado 11 anos na mesma empresa, e sempre dando resultado, recebendo bons feedbacks, atuando em cima também dos feedbacks que eu recebia, sempre investi bastante no meu desenvolvimento, e ainda assim, né, em 2024, eu tive esse convite, né, da vida, eu fui desligada, depois de 11 anos na mesma empresa, e enfrentei, né, esse momento de, poxa, o que eu vou fazer agora? O que eu quero fazer agora? Eu acho que eu aceitei esse convite da vida para refletir, não sair no automático, simplesmente escolhendo talvez a opção mais óbvia, que seria eu me recolocar. Mas é um luto. Eu acho que eu escolhi naquele momento empreender, escolhi que pelo menos pelo próximo 1 ano eu iria empreender, eu ia tentar. Eu já vinha, né, numa carreira de intraempreendedorismo, então lançando negócios dentro da própria empresa, e eu resolvi que eu ia experimentar isso para mim. Eu já vinha me conectando com esse jeito mais leve mesmo do empreendedorismo, mais ágil, da gente tem uma ideia, no dia seguinte a gente já consegue colocar isso em prática na empresa, ainda mais numa grande empresa como eu trabalhei, os tempos são mais longos, é muito convencimento e muitas decisões que para mim eram óbvias, simplesmente não emplacavam, ou demoravam muito para emplacar, e eu queria experimentar me experimentar nesse lugar. Mas teve um luto, né, porque, de novo, foi uma identidade que eu construí aqui, como a executiva, e eu acho que esse luto não foi, no meu caso, né, não foi nem pelo salário, mas por essa identidade de executiva mesmo que eu criei. Falei, eu sou essa pessoa que chegou nesse lugar, que tem né, uma equipe grande, essas áreas, e que chegou em estratégia, em M&A, enfim. Então, eu tinha, acho que, consolidado uma grande identidade aqui. E também um luto pela segurança que eu achava que existia, né? Mas que eu vi que, na verdade, não existe. E acho que essa primeira fase da transição foi uma fase de muita ansiedade e insegurança, né? Quem sou eu para além desse crachá? E a gente até, não sei se algumas já estão vivendo isso, mas uma das coisas que para mim ficou muito claro é que o quanto que você perde um poder que você achava que você tinha, né? Quem tinha não era você, era o crachá, né? Mas, assim, numa simples coisa de você marcar uma reunião e a pessoa simplesmente não aparecer para a reunião e não te dar a menor satisfação. Então, essa é uma coisa que nunca tinha me acontecido, as pessoas, né? Minha agenda vivia lotada, as pessoas querendo fazer reunião comigo, e eu ir para o outro lado de agora eu que quero puxar essas reuniões, e às vezes não senti nem o respeito mesmo do outro lado. Com o meu trabalho. E aí eu vi que no fim o respeito era pelo crachá, era pela posição, era pelo título, né? Então você realmente, eu acho que tem um luto aqui, pelo menos para mim teve. E eu comecei a me dar conta, como que eu posso depender de um crachá que eu não controlo e que pode sair de mim a qualquer momento, né? E um mercado que não necessariamente vai estar aberto para mim, pelo menos não do jeito que eu quero fazer, do que eu tenho para oferecer. Então, no meu caso, apareceram muitas propostas assim, imediatas de M&A, para ser head de M&A, tocar um escritório de M&A, e já não era mais o que eu queria fazer. Eu gosto de fazer isso, mas eu não queria, acho que eu tinha tanto mais para contribuir, e aí falando um pouco aqui até, né, do que eu sou para além disso, que eu já vinha, né, numa trajetória mesmo de uma jornada espiritual que se acentuou muito pós a pandemia. Eu já medito há muito, muito tempo, 12 anos, que eu comecei a perceber que meu corpo estava, apesar de eu estar aparentemente saudável, eu tinha vários sinais do meu corpo de esgotamento e de que ele não estava operando da melhor forma, estresse alto, cortisol, enfim,
até tive dificuldade para engravidar por conta disso. Então, nesse momento, eu tive um wake-up call mesmo, e eu, por um insight mesmo, entendi que a meditação era um aliado importante para eu conseguir equilibrar o estresse que era a minha vida com também o que eu queria ser, que era mãe, né? Naquele caso é um desafio bastante específico, e também uma pessoa que está bem consigo mesma, está bem com as outras pessoas, faz bem para a sua equipe, faz bem para quem está à sua volta, e há 12, 14 anos atrás, eu não era essa pessoa. Então a minha jornada espiritual, para mim, a jornada espiritual é sobre isso, né? Sobre a gente buscar estar em paz consigo mesmo, e estar bem, né? A gente só está em paz quando a gente está bem com quem a gente é, e com os outros à sua volta, né? E eu já tinha avançado, né? Assim, e pós-pandemia, acho que isso foi mais forte. Eu fui cada vez mais buscando a comunicação não violenta, até para estar melhor no trabalho, conseguir lidar melhor com as relações, e também depois com os meus próprios filhos, com os desafios de criá-los. Então, isso foi um grande aliado. E depois, a yoga, yoga no sentido não das posturas, mas de filosofia da yoga, e assim vai. Foram várias experiências mesmo espirituais, e eu queria colocar isso no mundo. E eu acho que isso me ajudava a construir negócios melhores, a ter mais intuição, a estar melhor com as pessoas, com a minha equipe, a ter uma influência positiva mesmo no meio. Eu, apesar de estar do lado de C-levels, que são conversas que não são fáceis, né? A gente está sempre diante de muita pressão e de decisões que não são fáceis, mas eu acredito que esse repertório que eu construí ajudava, inclusive, a essas reuniões fluírem melhor, ou essas decisões fluírem de uma maneira melhor, e eu queria poder fazer mais disso, né? E esse espaço, né, eu contei uma longa história, mas para dizer que esse espaço, quando eu fiz a transição, não apareceu tanto. Um lugar onde eu pudesse explorar essa pessoa que eu me tornei, que já não era mais a Marina de 10, 15 anos atrás, executiva super focada e drivada por resultado. Já era uma Marina, eu acho que mais completa, mais humana, né? E eu senti que eu precisaria criar essa oportunidade para mim, porque ela não estava disponível naquele momento. E aí, mesmo sabendo que eu tinha chegado num lugar difícil, num lugar valioso aos olhos da sociedade, né, num salário confortável e tudo, eu já não conseguia mais voltar para aquela caixinha anterior. Não, pelo menos, às custas de ter que me anular. Acho que isso eu já não estava mais disposta, né? E o bacana da transição é que eu tive a oportunidade de ter tempo para mim, que é uma coisa que no corporativo eu não tinha. Eu não tinha nem tempo e nem espaço mental para viver mais profundamente outras coisas. Eu vivia experiências, pílulas, eu diria, e acho que eu dediquei muito do meu tempo para isso, para essa jornada espiritual. Mas só na transição que eu consegui me aprofundar. E uma das coisas que para mim foi muito importante foi a presença. A yoga, a meditação, depois eu me formei Teacher of Presence, pelo Instituto do Eckhart Tolle, e isso para mim foi muito, muito importante, até para eu sustentar essa nova identidade que eu estava criando. E experimentar a vida num outro ritmo, e conseguir estar confortável com isso, de não estar naquela loucura, ocupando o meu espaço a todo momento. Eu fui até para a Índia no começo desse ano, que foi uma experiência muito importante para mim, não porque a Índia muda nada na gente, a gente não precisa ir para a Índia para se mudar, né, ou para se transformar na pessoa que a gente deseja e para encontrar essa paz. Mas para mim foi uma experiência bem radical, porque eu fui para um festival enorme, fiquei num acampamento na Índia com o pessoal da yoga. Então foi uma experiência muito diferente
do conforto que eu estou acostumada mesmo. E tem uma energia, claro, porque eu também fui junto com pessoas que estavam com o mesmo propósito espiritual, mas acima de tudo foi sair de uma zona de conforto total e conseguir achar paz num lugar que não era o meu habitual mesmo, que me exigiu aceitações até de lidar com o meu nojo, lidar com o desconforto, com o desconforto físico, mesmo com medo, porque em alguns momentos eu passei por uma situação onde eu senti medo, e acho que a Índia me proporcionou tudo isso, de viver isso muito intensamente, e nesse lugar de uma jornada espiritual mesmo, da gente conseguir se reconectar com o que há de inteiro na gente, independente do caos que está acontecendo lá fora. Então tudo isso para dizer que, para mim, quando eu olho para esse 1 ano e meio, tem a construção dos meus negócios, que eu vou contar um pouquinho, o que se tornaram, mas mais do que isso, para mim foi um reencontro, mesmo comigo mesma, e um lugar de eu descobrir essa presença, que eu tenho essa capacidade de estar presente, independente do caos que está acontecendo ao meu redor. E aí eu percebi que a transição de carreira, no fim, foi um chamado que eu estava ignorando. Foi uma manifestação externa de algo que eu já tinha uma vontade, eu já percebia que eu não me encaixava mais totalmente naquele lugar, mas que eu não tinha coragem de assumir. Até porque é duro, né? Acho que tem um lado prático das coisas, né? Do financeiro, e ele é importante, ele é igualmente importante. A gente só consegue tentar se tornar uma pessoa melhor quando a gente já está seguro que a gente está sobrevivendo, né? Então a gente precisa respeitar todas essas dinâmicas mesmo. Mas o meu chamado era de que eu não queria me anular mais em nome de uma suposta segurança. E eu acho que com essa presença eu consegui olhar isso com clareza. E a presença foi essa ferramenta de reconstrução para retomar, inclusive, a confiança, que ficou abalada, claro, quando você é desligada, não é fácil você passar por isso, não é fácil você enfrentar esses desconfortos de ser ignorada nas reuniões, ou mudar completamente de uma posição, mas hoje eu posso dizer que eu achei um caminho alternativo e que ele é financeiramente sustentável. Então, eu estou realmente, acho que feliz de ter conseguido construir opções. Não quer dizer que eu não possa voltar para o mercado corporativo, não é isso. Aliás, não tenho nada contra o que eu vivi, acho que ele fez parte da minha história. Eu não estaria aqui se eu não tivesse construído todos esses ativos, mas é uma possibilidade de escolher. Eu tenho a opção de aceitar um desafio se ele fizer sentido para mim, em todos os aspectos. Se não, eu tenho um outro caminho. Acho que essa opcionalidade eu consegui criar nesse 1 ano e meio, né? Então, eu fundei a Crescer Humano, também sou cofundadora do Repertório Coletivo, um cliente meu me chamou para ser co-founder com ele nessa nova empreitada. Já atendi mais de 50 clientes hoje, nesse 1 ano e meio, como mentora, como consultora, cofundadora e agora conselheira de startup, conselheira remunerada de startup, isso é muito importante, porque ser conselheira de startup é fácil, ser conselheira remunerada de startup é uma tarefa um pouco mais desafiadora. E criei a Entre Atos, né, que é essa comunidade para mulheres em transição de carreira, que une esse meu lado de negócios, mas também esse saber profundo de presença. Eu acho que é na junção dessas duas coisas que é a minha jornada. Eu acho que é o que foi importante para mim ter conseguido chegar nesse lugar que eu consegui chegar. E foi graças às mentorias individuais, como a da Mari, que eu fui passando uma a uma e trabalhando essa metodologia, entendendo, aprofundando e tendo feedbacks, né, muito ali
próximos, que eu consegui transformar isso também numa jornada coletiva com efetividade, né? Então, tudo isso para dizer que é uma construção, é uma jornada, mas estou muito, muito feliz aqui de falar da Entre Atos para vocês. A Roda, né? Então, para dar um pouco de contexto quem está chegando agora, a Roda é uma iniciativa aberta da comunidade Entre Atos. Então, a gente tem o grupo de WhatsApp, a gente tem essas rodas, essas conversas que a gente organiza, e quem quiser estreitar esse relacionamento, né, participar desta jornada que eu vou contar agora um pouquinho, prometo ser rápida para a gente já entrar no nosso tema, aqui, aí é um produto, efetivamente, é uma jornada de 1 ano, que a gente passa junto em comunidade. Então, de novo, né, acho que a maior transição que a gente enfrenta não é de cargo, é de identidade, para quem quer passar por essa mudança. E o objetivo da comunidade é ajudar executivas sêniores, né, a transformarem essa experiência super ampla que a gente tem no mundo corporativo em opções de carreira que são dela, né, então são opções nossas que ninguém pode tirar, são ativos que só crescem, que a gente vai construindo, pode ser mais longa essa construção, mas ela é uma solução perene. Então, eu saí de um lugar de incerteza, insegurança, para ir para um lugar de liberdade real de escolha mesmo, né? E aí, sempre com essa premissa de carreira portfólio. Então, que o resultado é, primeiro, cada um sabe o que é melhor para si. Então, eu não estou aqui para dizer que a pessoa não deveria se recolocar, não deveria estar num cargo A ou num cargo B, ou aceitar uma posição A ou posição B. Cada um conhece as suas possibilidades, os seus desejos, e eu não acho que tem uma coisa que é melhor que a outra. Então, a ideia da comunidade é ajudar uma pessoa que quer se recolocar, porque toda a trajetória que a gente faz ajuda muito numa entrevista, ou alcançar recrutadores, ou a pessoa retomar uma confiança que pode estar abalada por qualquer motivo, e também criar outras possibilidades que podem ser transitórias ou definitivas, acho que vai depender um pouco de como a pessoa se sentir nesse lugar, do empreendedorismo, né, como consultora, mentora, as a service, conselheira. Então, podem ser possibilidades que até caminham juntas com a própria carreira executiva, que são ativos que a gente vai construindo em paralelo, podem ser possibilidades exploradas num momento transitório, que é o momento entre uma recolocação e outra, ou pode até ser tão prazeroso e bom financeiramente que a pessoa resolva até que faz mais sentido ela continuar nesse caminho versus se recolocar. Então, eu queria apresentar as pessoas que estão atualmente hoje na comunidade, porque acho que o grande valor do que a gente oferece hoje também acho que sei lá, acho que a sorte ou o mérito que eu tenho de ter conseguido trazer pessoas tão bacanas mesmo aqui para essa comunidade, tão generosas, generosas comigo, generosas entre si, e queria abrir, se alguma delas até quiser contar um pouquinho uma experiência, o que mudou a partir da sua entrada na comunidade, como que isso impactou na sua vida. Fico aqui muito grata. Vai lá, Carol. Posso puxar. Eu gosto de falar, eu já começo. Bom, acho que assim, todos os pontos relacionados à transição que a Marina trouxe, eles foram verdade para mim também. É um período de luto grande, né? Eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo depois de muito tempo, e uma carreira relativamente sólida em tecnologia, liderando uma das principais iniciativas da empresa, do Quinto Andar, de inteligência artificial. Assim, literalmente onde eu gostaria de... No caminho que eu tinha trilhado para estar, mas eu não estava feliz, não estava me sentindo completa ali, e tomei a decisão, então envolveu muita coragem mesmo de parar tudo. Mas logo depois vem um sentimento de angústia de para onde que eu vou. Então, estar em comunidade foi muito importante, né, para manter esse tema da consciência e da presença é super importante
para a gente não se desvirtuar, porque é muito fácil, assim, a gente se auto-sabotar. Eu acho que tem uma coisa para mim que é muito nítida nesses 90 dias agora, que eu estou desde que eu saí da última empresa que eu estava até agora, que é a minha mente tentou me auto-sabotar várias vezes em dizer que eu estava viajando, que o caminho não era esse, que eu deveria voltar, que eu fiz um MBA internacional e não faz nenhum sentido, eu sou atriz também, eu estou montando um negócio onde eu vou juntar arte de atuação, teatro com o mundo do negócio, e pareciam coisas muito distantes, então era muito fácil eu dizer que eu estava tendo uma alucinação e era mais fácil eu voltar para todas as vagas que estavam aparecendo e popando, porque elas aparecem. Então, acho que está dentro da comunidade ter as pessoas aqui para trocar e me manter presente, consciente na transição foi super importante. E de ordem prática, eu desenhar o meu plano de negócios mesmo, né? Os workshops foram muito importantes para eu entender um pouco melhor qual era a proposta de valor, de coisas que pareciam tão distantes quanto teatro e mundo corporativo, então eu consegui aproximar de uma forma muito prática, em mensagens muito claras e explícitas sobre o que eu pretendia a partir dali. Acho que eu consegui entender também quais são os meus ativos super importantes aqui que eu coloco em jogo, e por que o meu negócio é diferente de qualquer outro curso de teatro que existe por aí. E esse espaço de laboratório, de comunidade mesmo, né? Apesar da gente, né, falar que a gente vai fazer o primeiro laboratório, eu sigo, para mim, o grupo ele é um laboratório vivo, assim, né? Onde eu trago muitos dos meus questionamentos e das minhas dúvidas e ouço de volta. E sem falar que, assim, para mim, não existe a menor possibilidade de eu olhar para trás e assumir ter feito tudo isso sem apoio de ninguém. Então, aqui tem a Marina, que foi um grande reencontro, a gente trabalhou juntas há 1000 anos atrás no IB e voltamos a se encontrar aqui. A Alexandra, trabalhamos também um tempão e está aqui. E aí, assim, outros exemplos, Fabiola, que está aqui, já falei dela para a Marina algumas vezes também, trabalhamos no Itaú e, nossa, hoje eu me vejo trocando um monte com ela, assim, para mim não existe a possibilidade de não estar em comunidade fazendo esse movimento, e principalmente entre mulheres aqui, tem sido uma experiência ótima. E eu vou, enfim, me sinto prontíssima, vou lançar o meu primeiro workshop, é um primeiro grande marco para mim. Algumas das pessoas que estão aqui vão participar, eu estou muito feliz. E eu acho que foi rápido, assim, né? Assim, essa virada de consciência, etc., ela aconteceu no timing que ela tinha que acontecer, e agora eu vou materializar essa primeira edição do meu workshop, eu estou muito contente. E um workshop vendido, né, Carol? Assim, é um produto mesmo. Sim, está sendo exato. vendido aqui. Legal. Alguém mais quer trazer? Vai lá, Dê. Marina já conhece minha regra, se ninguém fala, eu falo. Carol também. Meu nome é Denise Conde, eu sou executiva em transição, trabalhei a minha vida inteira com recursos humanos, igual a Alê. Eu caí de paraquedas na roda, estava tentando lembrar, Marina, quem me trouxe para a roda. Eu recebi o convite, vim, e eu acho que tem um ponto que a Marina falou que é essencial, esse processo de transição, ele é muito solitário, né? Então, eu passei a primeira vez, eu me lembro que, como profissional de RH, né, você sempre vê aquelas estatísticas, a pessoa vai ser demitida metade das vezes na carreira dela, e eu pensava, gente, estou ferrada, porque eu já tenho 30 anos de carreira, nunca fui demitida, então eu ficava preocupada se provou verdade, porque eu fui demitida dos meus últimos 2 empregos, então, acho que tem isso, mas a primeira vez que eu saí foi em plena pandemia, foi no auge da pandemia, em dezembro de 20, então era solitário por si, né, pelo momento que estava acontecendo, mas dessa vez eu percebi que não precisava ser solitário, né, que tem outros caminhos, então as comunidades ajudam muito, e a comunidade que a gente criou aqui, eu
me sinto co-criadora, porque eu fui a primeira a me inscrever na comunidade. É um espaço de troca e confiança que é muito importante nesse momento. A nossa autoestima tem altos e baixos nesse momento. Eu saí do meu último emprego em janeiro desse ano, então da outra vez eu fiquei 14 meses também, então é bastante tempo e essa troca é fundamental para a gente passar por isso e entender o que está acontecendo e manter a motivação, buscar novas oportunidades, olhar a vida fora do corporativo. Obrigada, Dê. A Denise se inscreveu, não tinha nem terminado a live, ela já estava inscrita. Muito legal. Oi, Raquel, pode falar. Bom, eu não vou, para não estender, né, não tomar muito tempo, tudo que as meninas falaram é super sincero e compartilho com elas. Eu vou só acrescentar um ponto que foi muito importante para mim. Eu já tinha saído do mundo corporativo para empreender há uns 10 anos atrás. Eu sou da área de operações, gestão de qualidade ESG, e não deu certo. E aí eu voltei para o mercado de trabalho e até numa posição melhor do que a que eu tinha. Então, naquele momento, foi muito pesado, muito na minha cabeça, né? Aquele que era definitivo que realmente não era para eu empreender, porque eu saí, não deu certo, voltei para uma posição melhor, então eu tinha que viver nisso, né? E na última posição que eu estava, que apesar de ter sido uma decisão minha e solicitado para a empresa me ajudar com desligamento e tudo, eu voltei com a vontade de empreender, só que eu estava muito enraizada comigo que eu não sabia empreender. E estar participando agora da comunidade tira muito esse estigma, porque são processos do empreendedorismo, né? Nem sempre vai dar certo da primeira vez. E aí você compartilhar com o grupo, e principalmente a troca de ideias te dá uma confiança para seguir, que sozinho realmente não vai conseguir. Então, quer dizer, vai ser mais difícil, vamos colocar assim, né? Mas que a comunidade ajuda muito, isso não tem como... não tem outro caminho. Hoje eu não vejo um outro caminho de eu fazendo sozinha. Então tem sido bem importante. Obrigada, Raquel. Acho que suas contribuições também têm sido muito ricas aqui para a gente. Né? Então, acho que o grande objetivo aqui é dar liberdade para as pessoas e opções e trabalhar nas fundações que vão ser importantes para ela conseguir atingir esse objetivo que é dela. Né? E aí, trazendo clareza de caminhos, com esse mapa validado, então, tudo que eu trago é em cima de aprendizados reais da minha trajetória e de clientes minhas, que eu também fui incorporando, né, aqui, e aí, dentro da comunidade, da própria experiência das pessoas que estão na comunidade, essa força para ação, que ela vem tanto da presença quanto do apoio, umas das outras. Acho que a jornada vai ficando mais leve quando a gente também tem com quem compartilhar. Eu senti muita solidão nesse primeiro ano. O segundo ano, acho que já está sendo muito diferente, tanto pela vinda da Carol, pelos meus agora sócios na outra empreitada, pelos parceiros, mas para quem está passando por isso, né, eu gostaria de ter tido uma comunidade para passar esse primeiro ano, e sempre uma visão realista, né, então aqui, o meu compromisso com vocês não é vender vento, né, e nem dizer que é tudo maravilhoso, que é tudo fácil, não é, tem vários desafios, se a gente trabalhar em cima da verdade, e explorando as possibilidades reais que aparecem. E contando um pouquinho do programa, o programa ele começa com o Diagnóstico 360, que é uma ferramenta que eu desenvolvi já desde a mentoria, que faz um mapeamento, né, do seu negócio, dos seus ativos, dos seus objetivos, da sua situação financeira, da sua situação emocional, da energia aqui, e traz um feedback individualizado, com direcionamentos. Tem workshops que a gente
faz juntas, mão na massa, alguns já estão gravados, outros a gente vai fazendo juntos, mas eles são cíclicos. Então, que a gente trabalha luta e liberdade, conecta todos esses pontos da carreira, ajuda a precificar, validar, como a gente valida uma hipótese de negócio, como fazer vendas discretas, né, sem virar influenciadora aqui, se a pessoa não quiser ser uma influenciadora, se quiser também tudo bem, mas acho que esse não é o meu propósito e da maioria das executivas que eu converso, então, e não precisa ser, acho que tem um jeito de você se posicionar de uma maneira genuína, trazendo a mensagem que você deseja fazer e alcançando as pessoas certas, né, e posicionamento, e também gestão da rotina, enfim, né, uma rotina diferente, tem toda uma organização para que o esforço que a gente faça também dê retorno. Então esses workshops, a gente trabalha e troca muito, tem um pre-work para esse workshop, a gente trabalha no workshop, troca, né, e ele tem um objetivo específico, a ideia é cada vez ir construindo um ponto adicional na sua jornada. Tem as sessões semanais de presença, então são sessões onde eu trago ferramentas para expandir a consciência, para liberar pesos, né, e às vezes até crenças que a gente tem, né, pensamentos mais sólidos ali que estão com a gente e que acabam causando confusão, procrastinação, resistência, tornando a jornada mais pesada. Tem hot seats, então quinzenalmente eu também abro um espaço de hot seat, então a pessoa pode trazer as dúvidas, compartilhar os resultados, a gente vai aprofundando algum ponto também que possa não ter ficado tão claro no workshop. E a ideia também, a gente ainda não fez nenhum, mas já estamos programando o primeiro, fazer laboratórios onde a pessoa possa também experimentar num lugar seguro. Então, a gente quer fazer um laboratório de pitch. Então, a gente já fez o workshop, já construiu, e aí a gente se junta para uma ouvir o pitch da outra, trazer feedbacks, né? Então, é um lugar para se experimentar, de repente a pessoa está insegura para colocar o seu pitch, ou até um pitch de entrevista mesmo, eu queria contar minha narrativa da entrevista, como eu me apresento aqui, 10 minutos. Então, você tem um espaço aqui e uma troca de um time super qualificado, aberto, generoso ali para te trazer esse retorno. Então, no fim, acho que aqui dizer que não tem um roteiro único, reforçar esse ponto, cada participante tem um objetivo, e ninguém aqui tá aqui para julgar, a gente está aqui para viabilizar e ajudar, então, se colocar o empreender, é muito pessoal, e é muito situacional também, acho que essa é uma visão. Aqui a gente está interessado nos ativos que são de longo prazo, e que só aumentam suas opções no mercado, porque também num período de transição, quando a gente empreende, a gente conhece mais gente, a gente tem mais história para contar, a gente tem aprendizados, a gente não está parado, né? Então, mesmo que seja situacional, eu acho que isso só agrega para possibilidades futuras. Eu já comentei isso em outras ocasiões, eu nunca fui tão abordada por vagas muito interessantes como eu fui esse ano, sem estar procurando me colocar. Pelo próprio fato de eu chegar, da minha mensagem chegar para mais gente, isso desperta interesse, as pessoas conversam comigo e naturalmente, né, me consideram, até porque eu nunca deixei essa porta fechada, né? Acho que, de verdade, o que eu sinto é que eu construí a vaga que não apareceu para mim. É isso que eu sinto. Mas se, de repente, aparecer um projeto com alguém legal, uma coisa que eu acho que faz sentido, poxa, por que não também considerar? Hoje, acho que os meus negócios eu consigo organizar eles de um jeito até que eu poderia considerar uma vaga executiva. Então, é isso. Acho que a ideia é a gente poder ajudar a pessoa dentro do objetivo dela, seja para uma entrevista ou para um pitch, que esse posicionamento chegue, né, em potenciais clientes como chega em recrutadores, sem fazer isso de uma maneira forçada, né, de um jeito que combine com a própria pessoa, com a essência da pessoa. A Mari sempre fala dessa palavra essência, eu sempre, quando eu falo essa palavra, eu lembro de você, Mari. E reforçando esse apoio coletivo mesmo da comunidade, que eu acho que é o grande diferencial. Acho que as participantes da comunidade foram um presente para mim também, poder ter essa troca. A gente, essa semana, vai almoçar juntas, fazer um almoço de fim de ano, mais do que a relação comercial aqui, né, e de produto, acho que cria-se uma rede,
E eu vejo uma ajudando a outra, tanto na dúvida que uma traz, que gera um insight para outra, quanto em contatos, em trazer esses feedbacks também. Então acho que é uma rede que só se amplia. Então, transição é reencontro, para mim não é uma ruptura. Eu vejo que o que eu faço hoje, na verdade, foi em cima de uma construção que já vinha acontecendo. Acredito muito nesse apoio coletivo, né, e na companhia, que isso abre opções e mostra caminhos que hoje talvez não são visíveis hoje, então você vai ampliando as possibilidades, e o nosso propósito é ajudar essas mulheres a ganharem confiança e criar essas opções viáveis financeiramente. Para quem tiver interesse, o nosso processo é uma aplicação, então preencher esse formulário de aplicação, e eu mesma que entro em contato, é o meu telefone, tá? Infelizmente a gente tem muito golpes de pessoas, através de se passando por outras pessoas, então já anotem ali o meu telefone, que sou administradora aqui do grupo, ou eu, a Carol, somos as duas administradoras lá do grupo, só a gente que pode entrar em contato com vocês. Então, quem tiver interesse, preenche lá o formulário, a gente vai, então, puxar uma conversa pelo WhatsApp para dar sequência, né, entendendo aí que faz sentido para as duas partes.